Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemary, apoiadores da casa, a imprensa que uma vez mais cobre os trabalhos do Legislativo, a todos que nos acompanham na noite de hoje, aqui no plenário do Poder Legislativo, plenário Edgar Oliveira, que nos acompanham pela JP TV. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu não tinha intenção de vir à tribuna, mas dois fatores desencadearam então a minha vinda e irei então abordá-los. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas ao vereador Dorivaldo da Silva, que retorna à casa, um vereador que já esteve conosco, inclusive antes de mim aqui na Câmara, e sempre tivemos um diálogo produtivo, proativo, isso que é importante, mesmo com cores partidárias diferentes, é importante saber dialogar, isso é muito importante. O senhor nós sempre nos tratamos com muito respeito, isso eu prezo, então que bom que o senhor está de volta. E aí, já que abordei e mencionei o senhor, eu fiquei muito feliz com o seu pedido de providência na noite de hoje e quero corroborar com o senhor, que faz parte da bancada governista, porque, na verdade, essa discussão sobre de quem é a atribuição de fazer ou não, ela já se deu diversas vezes aqui na casa. Tá? E aí eu estou trazendo aqui a lei número 5.515, de 27 de julho de 2009. É a lei que reorganiza e consolida a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Porque muitas vezes coisas são ditas, e eu gosto, afora ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu gosto muito da língua portuguesa. Então, mais do que as estrangeiras. O dia que eu conseguir falar o português correto, aí eu posso me aventurar, um pouquinho mais numa língua estrangeira. Por que eu disse isso? Porque no seu artigo 20º, a seção 11ª, trata da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu estou querendo contribuir com o seu pedido para uma cobrança incisiva com relação a isso. E o senhor, como disse, como componente da bancada governista, vai ter um suporte maior do que nós, com toda certeza. Pelo menos é o que tem sido evidenciado. No seu artigo 21, essa questão do meio ambiente, a seção 12, diz assim: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem por finalidade elaborar, coordenar, executar programas de qualidade ambiental no município. Não é no perímetro urbano, no perímetro rural, área rural, no município. Devendo, olha que bonita a língua portuguesa, ela devendo para tanto. Daí tem inciso 1, e aí tem o parágrafo único, que é da Diretoria de Fiscalização e Licenciamentos. A linha B diz o seguinte, que na Diretoria de Fiscalização e Licenciamentos tem o setor de conservação de parques, balneários, praças, rótulas. 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 Isso é discutível? Isso não é discutível. Ela pode não estar elencada numa mesma frase, numa mesma oração, mas ela começa lá na seção 12, falando qual é a atribuição, o que o município tem o dever de fazer. Depois ele coloca numa linha B, de um parágrafo único, a questão das rótulas dentro do município. Por que eu quis abordar isso, vereador Dorivaldo? Porque aquela rótula me preocupa muito também. Fiquei feliz que o senhor fez esse pedido, porque se eu tivesse entrado com esse pedido, talvez teria discussão, talvez teria até aí uma arguição, porque não é atribuição do Dyer,
é atribuição desse, atribuição daquele, né? A legislatura passada foi feliz neste quesito, né? De colocar nessa reorganização as rótulas, né? Porque afinal de contas elas estão dentro do município e a manutenção delas proporciona segurança para quem? Para aqueles que passam pelo município e também pelos nossos munícipes. Então, eu quis trazer, vereador, para dizer assim, para lhe ajudar, tem uma lei que força um pouquinho a barra lá, né, dizendo que deve ser feito. Agora fazer uma discussão, tentar corroborar aqui, fazer uma discussãozinha um pouco mais teórica, né? Primeiro dizer que eu estou num momento muito feliz enquanto legislador, porque tenho tido a percepção e a convicção, até digo, de que o Poder Legislativo tem feito a sua parte, tem feito o seu papel, né? Estamos encerrando o ano de 2014, né? Particularmente com, não a sensação, com a convicção do dever cumprido, né? Digo isso porque nesta formação complexa que é o Estado Democrático de Direito, aonde o Poder Legislativo ele atua muitas vezes, a maioria das vezes, como o algodão entre os cristais, né? Porque ele trabalha lá com a base da sociedade e com quem tem o poder de executar. Nós temos a atribuição de colher aquilo que a população nos traz e indicar, e corroborar, né? E participar da administração da cidade. Claro que isso a gente deve buscar fazer sem atritos, na medida do possível, para que exista aí a harmonia entre os poderes. Muitas vezes isso não é possível. Por quê? A legislação, como acabei de trazer aqui ela determina, ela não deixa margem para discussão, algumas, né? Deve fazer. E aí não é feito, a gente cobra, é mal interpretado. Bueno, mas também é importante que nós, legisladores, e homens e mulheres públicos, né, façamos escola, professor. Nós precisamos fazer escola. Porque veja que o professor Renato trouxe aqui uma variável importante, que é a questão das discriminações, né, dos preconceitos, de toda essa chaga que a sociedade brasileira ainda não conseguiu cicatrizar. Ela continua aberta, ela continua exposta. E o que é pior, eu digo que nós precisamos fazer escola, porque não raras vezes nós observamos lideranças partidárias, homens e mulheres detentores de mandatos eletivos, pessoas importantes na sociedade, fazendo manifestações verbais, atos, omissões, com viés discriminatório, com viés totalmente equivocado para o momento mundial que nós vivemos, né? A sociedade brasileira, ela é herdeira de um pensamento e de um fazer positivista, né? Que traz então o assistencialismo muito latente, aonde a ajuda aos pobres, que devem continuar pobres, muito forte, né? Então, quer dizer, isso também, a gente ouve muito, professora Josênia, né, de que nós não podemos fazer com que haja um movimento social para que as pessoas possam acessar de forma qualificada os recursos, mas sim, quer dizer, né, nós temos que dar as coisas para aqueles que, né. Hoje de manhã nós tivemos uma discussão bem interessante aqui, né, e até eu não tenho muito papo na língua, né, eu falo as coisas, né, como fica evidente essa herança positivista, sabe, de dizer, e essa questão também, essa eterna luta do capital, tu entende? Porque
Porque, na verdade, a sociedade contemporânea, na sua grande maioria, Zanata, na sua grande maioria, ela ainda está introjetado essa questão do positivismo, que o público faz a parte do público e o privado tem que ganhar dinheiro. Entende? Sem perceber que na sociedade contemporânea, inclusive as legislações exigem a contrapartida social. A contrapartida social. Porque todo o modelo de expropriação, né, ou de exploração de qualquer que seja o recurso, ele está intrínseco ali uma contrapartida, e essa contrapartida não tem outra alternativa senão ser social. Social. Né? Inclusive, muitas leis de responsabilidade social existem hoje. Eu digo isso porque nós tivemos 2 reuniões. Uma com relação às farmácias, né? E outra com relação à empresa concessionária do serviço de energia, a ESSO, que bateram de frente, de forma muito tranquila, muito educada, muito polida, como é o capitalismo, o positivismo, dizendo que não tem recurso para fazer a parte social. Aí a gente fica pensando assim, pô, se a concessionária de energia não tem condições de prestar um serviço desse, né? Se o ramo farmacêutico está em crise, como pode ter tanta farmácia em Montenegro? Né? É um pequeno contrassenso, né? E é a parte assim, mais teórica que eu queria trazer na noite de hoje e que me deixa um pouco perplexo. Por quê? Porque quando nós, legisladores, né, aceitamos a afirmação desse pensamento antigo, positivista e puramente capitalista, nós estamos abonando este modelo. E este modelo produziu historicamente toda a mazela social que nós temos hoje. Repito, este modelo puramente capitalista e com viés positivista de assistencialismo, aqueles que, né, são excluídos, ele que nos deixou esse legado maldito, né, de milhares de pessoas na linha da miséria. E junto com ele, Zanata, eu vou ir aos 15 minutos, e junto com ele, as questões eleitorais também, as questões de poder também, né? Que lá junto, nesse momento de positivismo e coisa e tal ali, né, eram os currais eleitorais, era o voto a cabresto. E aí eu pergunto, será que não existe isso ainda? Está na cara que existe. Está na cara que existe. Né? Quando o meu voto está vinculado a um cargo, quando o meu voto está vinculado, né, a uma benesse que eu estou recebendo, em que mudamos? Em que mudamos? Então, agradeço a atenção dos senhores, da senhora, né? Já peço desculpas aqui por fazer essa reflexão mais, né, com conteúdo mais reflexivo, mas eu acho que é o nosso papel, é importante. Penso que isso também vem qualificar cada vez mais o debate político, porque nós, vereadores, não temos simplesmente a atribuição de dizer sim ou não. Aí não dá. Né? Nós temos que discutir à luz de um pensamento teórico, à luz de uma realidade, para nós termos base para falar. Porque senão a coisa fica só naquele toma lá, dá cá, que nós temos que combater. Obrigado.